A paz de Cristo a todos. Espero que estejam todos bem. Alguns responsáveis, né, mães e professores também têm me perguntado a respeito da conduta de uma criança especial dentro do local que ela está aprendendo, que ela está desenvolvendo, né? Se é professor mediante a escola, pais dentro de casa, né, as mães. Bem, deixe seu like, se inscreva no canal. O meu canal aqui é dica de mãe, tá? Então, assim, eu sou advogada, mas não é a dica de advogada, mesmo sabendo que isso faz parte da minha história e da minha bagagem. Eu tenho docência para dar aula, mas não é dica da professora, é dica de mãe, o nome do canal. Então, é baseado em tudo que eu tenho de experiência, não só com o meu filho, que eu alfabetizei em casa, lê e escreve em cursivo, já leu livros maiorzinhos, tipo O Pequeno Príncipe e tudo. Como a minha experiência que eu tenho dando aula para crianças com necessidades especiais. Não vou me ater muito à nomenclatura, se falar assim ofende, se falar assado eu não gosto. Eu acho que cada um que sabe como a gente fala, sabe que a gente está falando de forma delicada, está falando de forma respeitosa com cada uma das necessidades das crianças. Então não vou me ater, nessa nomenclatura não é muito bacana, porque isso aí para mim é tudo modismo. E daqui a pouco muda e essa moda aí não é mais essa, aquela forma de falar que é melhor, e eu não me atenho muito a isso. Então vamos lá. Eu fiz uma planilhazinha aqui pra gente ir falando passo a passo, conforme o que eu entendo a respeito disso. Bem, mediação. Algumas crianças, sim, têm uma necessidade diferenciada de ter um mediador diretamente ligado a ela, porque senão ela se machuca os outros, ou então atrapalha os demais, ou não aprende nada. Então ela precisa de ter alguém diretamente ligado a ela, para que fale assim: pega o material da mochila, pega o estojo, cadê o lápis? Isso dependendo do grau da criança, né? Da idade também. Às vezes precisa que leve ela até a cadeira, às vezes só basta falar: vá até a sua cadeira, vamos sentar na sua cadeira. E às vezes você precisa ensinar o nome das coisas. Isso aqui é a mochila, isso aqui é o estojo. Vamos abrir o estojo, ó. Abriu, fechou. Dependendo da necessidade dessa criança, ela precisa de alguém realmente diretamente ligado a ela. A pessoa que eu acho mais capaz e com mais conhecimento sobre essa criança, quem é que mais eu entendo, que compreende ela, às vezes até só no olhar, é a mãe. A mãe ela pode não ter formado nisso e naquilo, em ter feito tais e tais cursos voltados para essa situação específica, mas a mãe, ninguém ama mais um filho do que a mãe, ninguém quer mais um avanço de uma criança do que a mãe, porque a mãe sabe que ela não é eterna e sabe que ela precisa passar a experiência, passar a vida, e como viver nesta vida, e os seus conceitos de moralidade, de religiosidade, passar todos os seus entendimentos para essa criança. Ninguém quer mais isso do que a própria mãe e o próprio pai. Então, acho que a mãe ela precisa se capacitar para chegar no nível que ela possa ajudar o filho dela. Carla, mas isso é impossível. Sim, eu sei que tem gente que não tem condição de estudar a respeito e porque trabalha o dia inteiro fora e não consegue dar conta de cuidar do seu filho. E aí acaba ficando para uma outra pessoa. Óbvio que você vai tentar escolher a melhor pessoa possível. A avó, a pessoa que você mais ama, que você mais confia, as melhores fonos e tudo mais. Mas eu acho que isso não impede de que eu continue achando que a melhor pessoa seria você, mãe, e não nenhum outro profissional. Mas, baseado na realidade que existe em várias situações específicas, vamos lá. Dentro de sala de aula.
às vezes a criança sim precisa de uma mediação única e exclusiva dela. Isso é direito da mãe, pedir isso na escola e a escola oferecer esse mediador. Se a gente for olhar com os olhos de um professor, diga-se de passagem que eu não estou falando que todos, mas que boa parte deles podem querer que toda criança tenha necessidade de uma mediação específica para aquela criança. Vamos supor, eu tenho 5 crianças autistas dentro da minha sala, 2 com síndrome de Down, e a professora pode falar assim, tem que ter um mediador para cada um, porque eles têm necessidades especiais. E isso pode ser uma fala de quem não tem habilidade do que está falando e somente fala aquilo que ouve e não aquilo que ela vê efetivamente dentro de sala de aula, ou pode ser uma pessoa que não tem um caráter muito legal, porque ela está querendo só tirar a responsabilidade dela de como professora dentro da sala de aula e de saber administrar e cuidar daquelas crianças de forma plena e eficaz, que é a obrigação dela, para colocar para outro fazer para ela. E ela fica só com aquelas crianças facinhas, tipo, que não dão problema. E assim ela tem menos trabalho. Dessa forma ela pode pressionar a escola para que a escola coloque mediador em todas as situações. Ela pode pressionar os pais pressionarem a escola, porque senão eu tiro eles daqui. E assim, muitos dentro de sala de aula acabam falando assim, forçando a barra para dentro dos pais, né? Tem certeza que ele não é autista? Ele parece. Eu acho que tem alguma síndrome, TOD, TDAH, ele tem alguma coisinha. E assim fica tentando se estimular a ter alguma coisa de forma proposital para poder tirar um pouco do trabalho que ela deveria ter. E se capacitar também para dar aula para todo tipo de criança. Tem um outro lado também. Mães que trabalham fora normalmente não têm impulso com os seus filhos. E eu super entendo, porque uma pessoa que passa o dia inteiro sem ver os seus filhos, quando é no horário noturno, ela é meio que pai, né? Ela vive uma vida de pai. O que o pai faz? Ele brinca, ele rola, ele quer fazer cosquinha, ele quer fazer uma série de atividades de brincadeira, de saudade, de até um pouco de peso, de responsabilidade de não ter ficado um dia inteiro com seu filho. E acaba que as mães estão muito fazendo isso. Então, quando elas chegam em casa, elas querem brincar, rolar, rir, botar comidinha, fazer tudo de gracinha. E não quer ser chata, não quer botar de castigo, não quer conversar, não quer chamar na responsabilidade a criança mediante o seu nível, tá? Você não vai pedir para uma criança de 3 anos lavar louça. Ou então ele vai poder até brincar de lavar louça, mas não tem uma responsabilidade motora para isso, né? Mas de acordo com cada nível, você pode falar com a criança e exigir dela responsabilidade. Muitas mães acabam não conseguindo fazer isso porque fica com peso na consciência de não ter ficado o dia inteiro com seus filhos. E acaba aparecendo um outro problema, que aquele desenvolvimento tardio, retardado da criança dentro de sala de aula, com a parte social, com respeito ao próximo, com respeito ao professor, às vezes não necessariamente é uma sigla qualquer do CID. Às vezes essa criança é só falta de educação, falta de correção, falta de mãe, não é só de brigar, mas de conversar, mas também não é só conversar. Se você conversou muitas vezes, você tem que ser mais firme, né, tirar direitos e não sei qual é a prática que você utiliza na tua casa, mas você tem que fazer vencer a sua voz, do pai e da mãe, que são os líderes dessa criança, que são quem vão mostrar para eles qual é o caminho certo a ser seguido. E eles têm que respeitar essas 2 pessoas como autoridade. Então, assim, como vocês vão lidar? Não quero intervir na família de ninguém, no como vai desenvolver isso, mas precisa ser firme e eficaz. Algumas crianças você fala uma vez só e ela fala assim, senhora mamãe, e obedece. E entende plenamente aquilo. Mamãe, mas eu não entendi isso, mas eu estou obedecendo. Aí você explica. E tem crianças que você fala 50 vezes e ela não obedece. Isso depende. E não estou falando aqui de temperamentos, não. Estou falando do pecado que habita em nós. Nós somos pecadores, nós somos errantes. Então,
Nós temos que tentar nos ajustar e acertar. E alguns pais acabam esquecendo que precisam corrigir seus filhos para poder ser sempre bonzinhos. Então, algumas crianças dentro de sala de aula é só falta de educação, falta de firmeza. Outras não, podem ter alguma coisa. Mas essa alguma coisa pode ser insignificante ao ponto dela entender plenamente tudo aquilo que você fala e ela não querer fazer só isso. E também tem a ver com falta de disciplina. Ela pode ter uma hiperatividade, mas você falar com ela e ela te entender e ela não obedecer é outra coisa. Não é só a hiperatividade da criança, ela também é desobediente. Então vamos lá. Algumas crianças podem ter um mediador para 2 crianças dentro de uma sala, porque essa autonomia da criança também é importante. Vamos supor, um mediador que fale para... Ele tá com 2 crianças, uma do lado e outra do outro. Ele fala assim, olha, pega os tojos na mochila. Fulano, pega o lápis. Agora abre o caderno, folha 29. Folha 29. E essa criança que tem a habilidade, capacidade de fazer isso, ele tá fazendo isso, ele dividir a atenção dele ali para os 2, também é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Óbvio que tem a criança que precisa de uma pessoa direto com ele, porque senão ele vai bater a cabeça na parede, ou então vai enfiar o lápis na cabeça de alguém. Existe isso, essas possibilidades, então tem que ter alguém direto olhando para ele. E existe aquela criança que você pode dividir a atenção com outras 2. Porque no comando de voz ela obedece. Não, fulano, senta. Não é hora de ficar em pé. Ó, quietinho que a tia tá falando, vamos ouvir? E essa criança conseguir desenvolver plenamente 2 crianças com o mesmo mediador. Ou um auxiliar de turma, que consiga colocar, assim, às vezes tem 3, 4 crianças com alguma necessidade ali especial. E ela coloca esses 4 juntos, tipo fazendo assim um quadradinho, né? Cada um numa ponta. E ela fica ali centralizada no meio que em pé, meio que andando entre eles, mas ali próximo desses que têm uma necessidade maior. E ela fica ali auxiliando um, auxilia o outro, manda o outro sentar. Não, esse comportamento não pode. Senta, vamos fazer o trabalhinho. Tá na hora de você fazer isso aqui. Às vezes é um trabalho paralelo à turma. Vamos supor, a turma tá estudando números até 100, mas aquela criança tá estudando até 10. Ela tá com o caderninho dela ali, estudando até 10 junto com a mediadora. O outro até 15, porque já aprendeu até 10. O outro até... E assim, mediante a necessidade de cada um. Mas não porque tem uma necessidade específica, especial, essa criança necessita de alguém direto, só com ela, para ela o tempo inteiro. Até porque o ideal é que essa criança comece a entender o comando de voz e a divisão ali de atenção de uma pessoa mediando ele, para um dia, daqui a 2, 3, 4 anos, ela conseguir entender o que a professora está falando e obedecer ao comando de voz da professora. E não necessitar mais de uma bengala, de uma muleta, de alguém para estar ali ajudando, auxiliando ela. Alguns professores também vêm me perguntar sobre isso. Então, algumas situações são importantes entender sobre a criança que demanda uma necessidade, uma atenção especial. O barulho em sala de aula, aquela gritaria onde todo mundo fala junto, que antigamente não existia, que hoje em dia está sendo uma prática muito relevante, muito natural nas escolas. O professor manda calar a boca e ninguém cala. O professor manda fazer fica quietinho e ninguém fica. E se o professor falar mais firme, gente, cala a boca, que senão eu não consigo dar aula. O aluno vai na mamãe e reclama, mamãe mandou calar a boca. E a mamãe vai cheia de pedra na mão, achando uma afronta, uma coisa absurda. A professora fala dessa forma, porque eu que sou mãe nunca fiz isso com meu filho. Que aí a gente volta àquela estaca anterior de que mães não corrigem mais seus filhos. Então, assim, o professor, ele é líder, ele é autoridade dentro da sala de aula, assim como dentro da minha casa, eu, meu marido e eu. Inicialmente, primeiro Deus, depois o meu marido e depois eu. Nessa ordem de responsabilidade e de grandeza. Porque aqui é o modelo bíblico na minha casa. Então, assim, na escola, dentro da sala, o professor ele tem muito mais autonomia até do que o dono da escola. As regras são um pouquinho diferentes. Mas se o dono da escola quiser entrar e falar alguma coisa, ele vai poder falar. Mas ele vai pedir licença ao
responsável pelo aquele ambiente naquele momento, que é o professor. Essa criança que de repente está precisando de um pouco mais de atenção e não tem nessa escola um mediador, não tem um auxiliar, não tem nada ali que te ajude, professor, dentro dessa estrutura escolar. O ideal é você colocar ele perto de você. A gente sabe que o professor vai levantar, vai na lousa, vai escrever, vai anotar, mas deixa perto da sua mesa. Porque só a presença física, o seu material ali perto e ao seu retorno para aquele local já vai dar ele mais estabilidade. Segundo, mantenha firmeza na turma para que a turma não fique aquele galinheiro, aquela gritaria sem parar, como se tudo fosse uma festa na vida. E isso eu tenho professores no canal de criança pequenininha, maiorzinho, fundamental 1, 2, eu tenho várias pessoas no canal. Então, assim, mediante ao nível da idade daquela criança, exija de todos o mesmo respeito. Porque a criança que tem uma necessidade especial, ou adolescente, ele não alcança, às vezes, todo o entendimento. Mas vamos supor, você tem uma criança de 12 anos na sala. Você sabe que você não pode cobrar dela a mesma responsabilidade que os outros de 12. Mas os outros de 12 são obrigados a te respeitar como entendimento pleno e absoluto do que você está falando, porque eles entendem. Então, se você não lidera bem a tua turma para com os outros, essa criança que tem uma necessidade especial se sente incomodada, porque fica aquele falatório, aquela gritaria, aquele blá blá blá, joga lápis, sabe? Muita farofa dentro da turma, aquela bagunçada, faz com que desestabilize aquele outro que precisa de um controle, que o professor tem um controle mental, um controle físico, né? Ali realmente responsável pelaquela turma, mas imponente. Não com isso que dá ousadia para qualquer um que seja levantar a mão, bater, pelo amor de Deus, porque eu sei também de pessoas que nessa área da educação foram as vias de fato. Não deve ser feito. Você tem que se controlar. E se a criança ou adolescente te xinga ou faz qualquer coisa nesse aspecto, é direção. Chamar para direção, chamar os pais para responsabilidade. Agora, quando você tem essa criança ali que tem uma necessidade especial mais perto de você e uma turma toda em silêncio, sem barulho, sem bagunça, você consegue levar melhor essa criança. Bem, talvez ele não consiga alcançar os 12 anos. A maturidade e o nível que você fala com uma criança de 12 anos, essa criança de 12 anos especial não consiga alcançar, não consiga entender. Mas você não tem que tratar ela como se fosse 3, como se fosse uma pessoa completamente limitada. Porque ela tem que ser tratada mediante um respeito da idade dela, mas o adulto tem que estar entendendo que ela não alcança tudo aquilo que era esperado de 12, 13, 14 anos. Às vezes a idade mental dela é 6, 7 anos. Mas você não pode ficar tratando como se fosse um bobo, porque senão ela não tem nem respeito perante os outros amigos. Trazer essa adolescente, esse adolescente, essa criança, as suas responsabilidades mediante aquilo que ele pode. Se você vê que ela tem destreza motora para pegar a comida quando está com fome na mochila, ela também tem destreza motora para pegar o estojo na hora de estudar. Não é para você pegar a mochila dela, abrir para ela, botar o estojo, dar o lápis na mão. Pega teu lápis. Vamos, cadê o lápis? Pega o lápis, pega a borracha, bota em cima da mesa. Agora vamos lá, a tia vai te ditar, ou então eu vou escrever no quadro. Você pode fazer o quadro todo para... vamos supor, dividir o quadro em 2 ou em 3 e você fazer um lado para a maior parte da turma, tipo, separe as sílabas, palavras de 3 sílabas, vamos supor. Separa as sílabas, palavras de 3 sílabas, aí coloca lá palhaço, vai botando as palavras. No lado da criança que tem alguma necessidade especial, você vai colocar no nível dela. Se ela tiver capacidade de fazer já toda a letra em cursiva, você coloca em cursiva. Se ela estiver fazendo em bastão, você coloca em bastão. Se ela tiver condição de fazer todo o alfabeto, você coloque A, B, C, D, E, para ela treinar.
em alfabeto. Se ela já tem capacidade de fazer separação de sílabas, mas sílabas mais complexas, tipo Brasil, outras com LH, CH, NH, sei lá, outras palavrinhas que ela ainda não conhece, você vai fazer separação de sílaba no lado dela mais simples. Sapo, pato, galo, entendeu? Então, assim, dá para se fazer mediante a querer fazer. A educação, né, o ensino, ele é feito dessa forma, com pessoas querendo aprender e outras querendo ensinar. Se isso é certo, se a pessoa entra na sala de aula querendo realmente fazer com que cada um daqueles que estão na frente dela seja melhor ao sair, ela vai dar tudo dela. Se cada criança entra dentro da sala de aula, entra no local de se estudar, então na sala da mamãe, com vontade de aprender, ela vai levantar da cadeira melhor do que ela entrou. Então, assim, estudar é isso. Você só aprende quando você quer aprender alguma coisa. Eu acho que eu falei, assim, de todos os pontos que foram me perguntados. E lembrar que cada pessoa tem um desenvolvimento. Não é porque nós estamos falando de 5 crianças de 7 anos que são autistas que todas elas vão ter a mesma maturidade de entendimento didático do que está sendo aplicado. Uma vai aprender letrinha em bastão, tá aprendendo a escrever o nomezinho dele em bastão, a outra já faz em cursivo, a outra já faz separação de sílabas, essa daqui já conta até 10 e essa aqui já conta até 50. E não é porque são todos com o mesmo CID que a gente vai tratar da mesma forma, porque a mão tem 5 dedos. A mão tem 5 dedos e um é diferente do outro. Assim é dentro de sala com os nossos alunos, assim é dentro de casa com os nossos filhos. Todos eles têm a sua importância, têm o seu formato e têm o seu porquê de estar em cada posição. Então, assim, cada um tem uma importância ao segurar um copo, ao segurar uma caneta. Cada um tem um lugar exato para segurar a caneta. Mas todos eles funcionam. Todos eles são importantes. Uma criança autista ou uma criança com síndrome de Down, ou com qualquer outra necessidade especial, ela também é da mesma forma, você tem que pensar da mesma forma, não é porque ela tem um CID específico que você vai fazer a mesma matéria, tá bom? Eu espero ter conseguido, assim, resolver todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas. Depois eu vou fazer uma mais voltada para a parte física, de ajudar essa criança a sentar e permanecer sentado, que são autistas mais severos, ou crianças com uma hiperatividade muito severa. E aí eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, para poder ajudar vocês também, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos que você acha que precisa estar ouvindo isso, tá bom? Não guarda a informação só para você, divide com os demais. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.